Começando mais o podcast Quebrando Correntes e hoje o tema é ansiedade. Brasil, um dos países mais ansiosos do mundo. Como um país com tantas qualidades, com tantas praias, belezas naturais, sofre tanto com ansiedade? E isso é uma pergunta que eu vou fazer aqui para o convidado especial, o melhor psiquiatra da cidade, Dr. João André, falando sobre ansiedade. E eu gostaria, Dr. João André, que você se apresentasse para as pessoas, falasse um pouquinho sobre você e para a gente começar o podcast. Olá, muito bom estar aqui com vocês. Meu nome é João André Sampaio, sou médico psiquiatra, morava antes em Brasília e agora estou morando aqui na região de Caruaru. E muito feliz de estar aqui com você. Eu acho que é um assunto muito bom para a gente falar. Eu sempre gosto de estar levando essas informações, de expandir. Eu acho que quanto mais a gente conversa, mais a gente explica, mais pessoas aprendem. E aí fica até mais fácil de você tratar uma causa ou um tipo de transtorno. Conhecimento é poder, né? Com certeza, e muito, muito. E no quadro no caso da ansiedade, é uma doença que literalmente o Brasil está em primeiro lugar. Primeiro lugar. E isso não é muito bom não, viu? A gente fala assim, é o prêmio. Não vale a pena dar nesse prêmio não. E a gente vê que traz muitos danos nas vidas das pessoas. Então, o que podemos melhorar isso, com certeza a informação pode ajudar a superar e também vencer esses casos. Então, a pergunta que não quer calar, mas antes de tudo, se inscreve no canal, deixa o teu joinha, participa aqui com a gente, comenta o que é que você tá achando, se você tem alguma dúvida sobre esse assunto que a gente vai responder. Afinal, o que é ansiedade? Me responde aí, doutor João. É uma ótima pergunta. Às vezes as pessoas falam, doutor, eu tenho ansiedade. Todos nós temos ansiedade. Ansiedade é um sinal de alerta para nos preparar para algo que vai acontecer. Só que ela tem um limite. Então, digamos que eu vou fazer uma viagem muito grande, então eu fico um pouco mais ansioso. Eu vou conhecer alguém, um pouco mais ansioso. Eu tenho um novo trabalho, fico um pouco mais ansioso. Quando essa ansiedade está no limite ali, é normal. Quando ela ultrapassa esse limite, que fica muito alta, fica ali de maneira exacerbada, aí transforma numa doença, famosa TAG, transtorno de ansiedade generalizada. E aí causa sintomas físicos e psicológicos. Os físicos mais comuns, ali da parte daquele de tremores, mãos frias, sudores nas mãos bem molhadas, taquicardia, o peito disparado, aquela dor no peito, uma dor no pescoço, parece ter um bolo, você fala, eu tenho um bolo aqui na minha garganta, Um nó na garganta para engolir, para respirar, dor de cabeça, dor nas costas, desde queda de cabelo, manchas pela pele, né? diarreia, dor de barriga. Então esses são os físicos mais comuns. Os psicológicos mais comuns, ali a parte de impaciência, irritabilidade, aí tem a alteração da memória, do libido, do sono, do apetite, da concentração, dá um desgosto ruim por dentro, dá uma agonia, dá uma aflição, um aperreio, e aquilo vai cada vez crescendo mais. E pode agir em maneiras diferentes. Tem pessoas que falam, não, isso comigo é pouco. Tem pessoas que falam, não, esse toma comigo é muito. Ou seja, varia de pessoa para pessoa, de caso para caso, e de tempo em tempo também. Então não é uma coisa assim tão fácil. Por isso que não tem nenhum exame que a gente podia assim, vamos fazer um exame para ver o que é. Aí é difícil. Eu costumo dizer nos meus atendimentos que nós somos seres ansiosos. O ser humano em si, ele não nasceu para estar meditando. Nós somos os mesmos, a nossa mente é a mesma da pré-história. Hoje a gente tem telefone, tem Wi-Fi, tem todas as facilidades, tem podcast, mas nós somos os mesmos. Então, o nosso sistema nervoso, ele trabalha da mesma forma da época que a gente morava no meio da mata. Então, naquele tempo, a gente não ficava meditando, pensando, momento presente, gratidão, não. Tinha um leão que estava querendo nos atacar. A gente tinha que pensar no que tinha que comer. A gente tinha que pensar como é que ia se proteger, como é que ia se proteger do sol, da chuva. Então, nossa mente é normal estar sempre pensando, né? É normal a gente estar sempre pensando, tanto que a gente está fazendo uma coisa aqui, mas já está pensando em outra coisa ali. Isso é normal do ser humano. Então as pessoas dizem, eu tô com... porque tudo agora virou moda, ou eu tô com depressão ou eu tô com ansiedade. Então as pessoas dizem, eu tenho ansiedade. E na verdade não é uma coisa normal, até um certo ponto, desse caso que eu tô citando, de você estar pensando. Então se você é um empresário e você tem muita coisa na sua cabeça, lógico que você vai dormir e vai estar pensando nas coisas que você tem que fazer amanhã. Se isso não te tira o sono, se isso não gera uma sensação ruim em você, que vem... geralmente a ansiedade que adoece é quando vem a emoção ruim. Se você é uma pessoa que está sempre pensando, sempre
pensando no futuro, mas isso não te gera coisas ruins, emoções ruins, então isso é normal. Mas quando vem medo, angústia, sentimento de culpa, sentimento de impotência, que você fica, a coisa nem aconteceu ainda e você, daqui a um mês você vai viajar e você já fica pensando que vai dar errado, aquele pensamento negativo, isso é algo que precisa olhar, isso é algo que precisa tratar. Com certeza. Eu sempre falo, ansiedade não é uma doença, é uma coisa que é normal e todos nós temos, com limite. E tem uma frase que fala que explica bem, às vezes fala, doutor, mas não sei se eu estou muito ansioso, ou eu estou com depressão. Ansiedade é o excesso de futuro, assim como depressão é o excesso de passado. E a gente sempre aplica, até atacando o Mindfulness, que é o técnico de viver o hoje, aproveitar o dia de hoje. Então, quando você consegue se organizar, você consegue pensar e planejar uma coisa que eu posso fazer daqui a amanhã, mês que vem, ano que vem, mas que eu estou planejando agora, estou agindo agora. E as pessoas têm muito mania de quando tá muito ansioso, vir pensamentos negativos. Sim. E a pessoa fala, mas se sexta-feira, mas se semana que vem, mas se no ano novo, eu digo assim, sexta-feira tem Mega Sena, e se tu ganha? Como é que fica? Porque não vem um pensamento positivo, é só negativo. Eu digo, calma, gente, vamos viver o hoje, vamos agir o agora, vamos ver o que a gente pode estar fazendo aqui nesse momento, deixa o futuro para a Deus pertence. Mas como falar vamos viver o hoje para um ansioso, né? Uma pessoa que realmente sofre dessa doença que se chama ansiedade. E assim, você já trouxe um tópico e eu queria perguntar a você quais são os tipos de ansiedade, se existe, quais são os tipos que tem. Existem vários tipos de ansiedade. A gente pode até definir elas em algumas mais ficar mais fácil em módulos, digamos Sim. assim, ou níveis. Tem aquela ansiedade ali nível leve, a ansiedade ali que tem nível moderado e aquela bem grave. Eu acredito que a nível leve, todos nós temos um pouco, principalmente diante de algum momento. E aí é onde está diferenciar o que é o normal do que é o patológico. E como que vai saber disso se não existe o autoconhecimento para se conhecer? Eu acho que é o X da questão, Com né? certeza. E muitas vezes as pessoas realmente não sabem, não se conhecem. Aí fala assim, eu tô ansioso. Por quê? Ah, porque eu vou começar um novo trabalho amanhã. É lógico, é normal. Ah, eu vou conhecer uma pessoa. É normal. Sim. Então, às vezes, falta conhecimento próprio da pessoa, de saber até onde é o seu limite. Aquele limite, a ansiedade para você é normal, aquele limite, ela começa a ser uma coisa que começa a lhe fazer mal. E aí é onde está também o outro X. Quando começa a fazer mal, quando começa a te impedir, te prejudicar, aí tá na hora de você parar e dizer, opa, tá na hora de buscar ajuda. Porque já ultrapassou aquele momento que ela serve até como uma segurança. Eu digo que tem uma... Fala assim, mas tem ansiedade bom? Tem demais. Ó, eu tenho uma prova amanhã. Então eu vou estudar, então eu vou ficar mais ansioso, eu vou estudar, vou ter mais um foco de atenção. Nesse momento a ansiedade é muito bom. Só que aí, quando ela passar ruim, eu não consigo me concentrar, eu não consigo parar e estudar. Tem a crise lá na hora que acontece muito. Foi interessante isso que você falou, a gente já traz aqui o tanto de crianças e adolescentes ansiosos. Um índice altíssimo e depois da pandemia é que aumentou. Então você vê pessoas passando mal na hora que está fazendo a prova do Enem, que vão fazer concursos, as pessoas passam mal e não conseguem, estuda muito e não conseguem nem fazer a prova na hora e tá tendo uma crise naquele momento de ansiedade, né? É uma coisa que a gente não tinha escutado muito antes da pandemia, era a crise coletiva de ansiedade. A gente viu aqui na cidade de Recife alguns colégios que um teve uma crise e passou para a sala todinha. Chegaram a chamar várias ambulâncias do SAMU, foram 10, 15 pessoas estiradas no chão, passando mal, tendo crise de ansiedade. E aí se perguntava muito, mas existe ansiedade coletiva? Eu acho que no mundo que está um barril de pólvora, qualquer faísca pode explodir. Então, pós-pandemia, principalmente essa parte de criança e adolescente, ficaram muito ali trancados em casa. Coisa que eles não sabiam o que era, ninguém nunca viveu isso. Adulto, a gente não viveu, imagine eles. Só que a gente tinha o que fazer ainda, a gente ocupava, a gente trabalha. E eles ficaram muito trancados. Aquele confinamento gerou muita, ali como fosse uma energia dentro deles, dissipada, que eles não sabiam como era. E aí criou muita expectativa, ao mesmo tempo muito medo, eles viam as pessoas morrendo, às vezes amigos, parentes.
um misto ali de emoções A falta de preparo psicológico dos dos pais. né? A gente até falou sobre isso no outro podcast. Eu trouxe uma eita, psicopedagoga. E a gente falou sobre isso porque as crianças estão tendo muitas crises e os pais diziam assim: não vou levar você para a escola porque você vai trazer Covid para casa. Isso. Imagina o que é isso na cabeça de uma criança. Você não pode brincar lá no parquinho, que você pode morrer. A criança estava. Então, gerou uma tensão que eles já iam para a escola com muito medo. Então, quando ele via uma pessoa passando mal, ele lembrava de toda aquela história, de tudo que ele viu e que ele ouviu dentro de casa e gerava ali um gatilho. E aí tudo começava realmente a ter essas crises. E, então, assim, hoje a gente vê muito isso em criança e adolescente, mas a sociedade ela é bem democrática. Ela existe ali de criança, adolescente, adulto, idoso, homem, mulher, então qualquer grau, qualquer gênero, qualquer etnia, ela pode se acometer. Os índices que constataram que 63% da população brasileira tem ansiedade e os níveis mais altos é de mulheres, jovens e adolescentes. A mulher ela já sai um pouco na frente porque ela já tem a mulher ela geralmente é a base da casa até então. Pela parte fisiológica e pela parte ali realmente presencial da mulher. A fisiologia da mulher ela tem hormônios que são liberados todo mês, gigantescamente, depois decaem, que aí quando tem o ciclo menstrual, que o homem não tem. Então essa alternância de hormônios já causa ali uma mexida ali no seu psicológico. Então ela fica mais sujeita a essas doenças mais psíquicas. Por isso que o maior número são as mulheres. E a mulher geralmente ali ela é como se fosse a cabeça da família ali. Então a mãe, o pai, vai pra lá com sua mãe, não sei o que de sua mãe. Então ela gera tudo ali dentro de casa. E isso traz uma responsabilidade grande também. Às vezes quando tem alguma coisa com falha, ela também é a primeira a se culpar mais. Então a ansiedade aumenta cada vez mais, causa mais esses alternâncias de humor. E aí conhecer e reconhecer o seu emocional é fundamental. Primeira dica do dia: entenda os pesos que você está carregando e talvez você esteja colocando esses pesos sobre você. Porque muitas das vezes você falou de uma coisa que, assim, é uma das coisas que geram muita ansiedade nas mulheres, porém nós mulheres muitas vezes nos colocamos em posicionamentos que não deveríamos. Então, assim, a gente tem essa versão muito feminista, né, hoje, que a mulher tem que ser totalmente 100% e a gente tá carregando muitas coisas em cima da gente que não deveriam, funções que não deveriam. E isso só tem uma cobrança maior, né? E a cobrança gera ansiedade, a cobrança gera depressão, a cobrança gera exaustão física, né? Quantas mulheres elas têm que fazer vários papéis e isso, muitas vezes a mulher pensa que isso é normal. Porque, como você disse, o coletivo cobra isso da mulher. Cobra demais, cobra demais. Então a mulher ela tem que ser linda, tem que ser maravilhosa, tem que ser esposa, tem que ser mãe, tudo, empresária, perfeita, gerente, né? Tudo. dona de casa. Então essa cobrança é gerada e você acha que todo mundo tem que passar por isso e não, nós não temos. Então assim, isso está afetando a tua saúde mental. Quantas mulheres hoje estão tomando medicações, né? Mães estão tomando medicações, vivendo dopadas. Por quê? Porque estão querendo fazer o que a sociedade cobra e está deixando de fazer aquilo que ela deveria fazer para a sua saúde emocional, para aquilo que é bom para ela. E isso vem do autoconhecimento, que a gente vai falar lá na frente. Com certeza. E assim, eu gostaria de falar muito, eu atendo várias pessoas com TAG, né, que é o transtorno de ansiedade generalizada, também depois do pós-Covid, tem muitas pessoas com TEP, que é... transtorno de estresse pós-traumático. Sim, e a fobia, o toque também, né, que geralmente as pessoas que têm ansiedade... Eu até digo que são ramos ali, eu sempre gosto de mostrar para meu paciente, imagina uma árvore, e nessa árvore tem os galhos dessa árvore. Então, ali no caule da árvore chama-se transtorno de humor. E cada galho dessa árvore é um problema ali. Então pode ser um quadro de ansiedade, que é o TAG, o famoso transtorno de ansiedade generalizada, o TEP, transtorno de estresse pós-traumático, a insônia, a depressão, o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, e demais outros. Mas tudo que está mais ou menos ligado nesse transtorno de humor. Por isso que quando nós vamos tratar ou buscar um tratamento, a gente não frisa apenas um galhozinho desse, ou uma situação. Porque muitas vezes
Uma ansiedade anda de mãos dadas ou se quer abraçada com a depressão. E então a gente tem que tratar ali ambas as partes. É por isso que os E medicamentos por que variam. essa ligação, doutor João? O emocional, porque é justamente o tronco. O meu tronco aqui da árvore, que é o transtorno de humor, é meu emocional. Então quando ele está abalado, tudo vai interferir. Então se eu balançar aqui o caule da árvore, aqui o tronco da árvore, todos os galhos vão responder. Então, quando eu não tenho uma saúde mental ali realmente em equilíbrio, ou uma saúde mental, ou então realmente saúde mental, que é o que a gente falta hoje em dia, Sim. né, causa todos esses abalos. E aí podem surgir vários tipos de transtornos que podem atrapalhar muito a vida de uma pessoa. Sim. E aí eu gostaria de trazer até um caso que aconteceu de um paciente que eu atendi que chegou lá dizendo que estava com ansiedade por causa do Covid. Né, que tinha tido ansiedade por causa do Covid, que tinha gerado isso. E daí é interessante o quanto as pessoas elas falham com o autoconhecimento em relação a elas. A gente costuma conhecer o vizinho, costuma conhecer os filhos, o marido, e não se conhece, né? Não entende o que está acontecendo. Aí eu disse, como assim? Me explica, que eu acho que é a pergunta que você faz, né? E a pessoa começou a falar, e quando a gente foi ver, ela sentia medo desde criança. Desde criança ela tinha medo, tinha fobia das coisas, só que ela achava que isso era uma coisa normal. E a pandemia, eu sempre digo que ela veio intensificar o que já existia dentro da pessoa. Então, assim, houve uma explosão de ansiedade, de depressão, de casos suicidas. Por quê? Porque isso só veio intensificar coisas que as pessoas guardavam muito dentro delas e não tratavam. E quando veio a pandemia, muitas pessoas tiveram que ficar dentro de casa, se deparando com as suas emoções, porque quando a gente tá na rua, que tá em festa, que tá em farro, ou que tá em contato com as pessoas, a gente esquece um pouco daquilo que incomoda a gente. E quando tiveram que lidar com aquelas coisas que estavam incomodando, aí explodiu. Eu sempre digo o seguinte, assim, a pandemia não foi que causou uma ansiedade, foi que gerou. A ansiedade, a gente fala que é que nem um copo. Imagina um copo vazio e começa a pingar dentro desse copo. E a pessoa fala, deixa aí, esse copo não vai encher não. Só que uma hora esse copo vai derramar. E quando derramar, foi por causa de uma gotinha. Então uma coisinha de nada gerou aquele estresse. E aí o problema de ansiedade vem desde a infância, ou desde a adolescência, e na idade adulta é que ela vai surgir. Então se eu não controlo a minha saúde mental há muito tempo, uma hora ela vai ter que dar resposta. Depois da pandemia, os casos de ansiedade estão 6 vezes maiores do que era antes. No primeiro ano aumentou 3 vezes, no segundo, isso que a gente tem de estudo. Só que a gente sempre falou, desde o primeiro ano da pandemia, a Associação Brasileira de Psiquiatria, ela fez um estudo com a gente, com os pacientes, com os psiquiatras que atendem por ela também, para saber como é que estavam os números de pacientes com ansiedade. O primeiro ano tinha triplicado, o segundo, acho que 4 vezes, 5 vezes mais. E aí aconteceu o seguinte, existiam aquelas curvas, aqueles picos da pandemia, que eram os casos muito aumentados. Teve a primeira onda, teve a segunda onda, teve a terceira onda, que passou acho que no começo desse ano, e a quarta onda a gente falava que era uma onda assim, só ascendente, que era a onda da saúde mental, dos transtornos. E ela era assim. E quando é que ela vai baixar? Sabe Deus. Então, uma grande herança que a pandemia deixou pra gente, que não é uma herança boa, né? É os transtornos mentais, que vão ser cada vez maiores. Por isso que está tendo muitos casos de ansiedade, depressão, de suicídio. E tendem a aumentar, infelizmente. E aí vem o X da questão, né? Várias reflexões aqui que a gente está trazendo. Como o século XXI, com tantas informações, pessoas estão perdidas. Justamente, é o que falta de informação, né? Pois é, porque é tanta informação, hoje você tem tanta facilidade, mas as pessoas conhecem a tudo, mas não conhecem a si mesmo. Que aqui está o X da questão, e a gente vai trazer exatamente sobre isso, porque é uma coisa que eu admiro muito no seu trabalho, é a visão que você tem sobre a psiquiatria e a visão que você tem sobre os seus pacientes. Você é um médico muito humano, estou elogiando, gente. É, assim, um médico muito humano e que ele traz uma visão totalmente diferente que a maioria não traz, que é, poxa, a gente vai focar nisso aqui, mas eu também quero te trazer uma perspectiva, um olhar diferente, um caminho diferente. E eu gostaria que você falasse sobre esse caminho que você fala tão bem, sobre essa nova visão para a gente atrelar aqui a terapia. O paciente ele precisa, antes de tudo, de atenção, de compreensão.
ele está ali pedindo um socorro. Então você tem que estar ali disponível, de braços abertos para receber ele ali. Então quando você só julga ele, ou só aponta os erros dele, você está errado nisso, 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 ele meio que não precisa isso, porque ele já sabe. Então eu preciso falar assim, tá bom, já está acontecendo isso, vamos fazer assim? E se a gente consegue mudar para isso? Se a gente consegue fazer melhorar assim? Então, mostrar para ele que existem caminhos que ele pode fazer, que às vezes não precisa de medicação, porque as pessoas falam assim, só vai me ajudar. Não. O principal tratamento que a gente chama é a famosa MEV, mudança de estilo de vida. Essa é a base do nosso tratamento. Então, se eu não mudar meu estilo de vida, se eu não ter ali uma perspectiva de vida melhor, se eu não planejar meus atos, eu vou ficar ali que nem um barco à deriva do mar, sujeito a qualquer coisa. Exatamente. E aí, vamos dizer, eu tenho ansiedade, eu chego lá no seu consultório, porque quando a gente vai... Eu mesma sou do tipo de pessoa que eu só vou pra médica quando eu tô morrendo. Só vou nas últimas, não sigam meus conselhos, gente. Mas assim, eu só vou quando realmente eu tô precisando. E geralmente quando a pessoa tá precisando mesmo, que chega em crise de ansiedade, geralmente a pessoa já perdeu muito peso, não tá conseguindo sair de casa, não tá conseguindo dormir direito, e você chega e fala isso pra pessoa. E aí, como você tem que lidar com o ansioso que quer uma solução radical, rápida, pra dor que ele tá sentindo? Porque por trás de tudo aquilo, por trás de todo o socorro que ele tá pedindo ali, é apenas uma dor humana. Com certeza. Eu digo que a gente deixa a gente numa encruzilhada, porque infelizmente os pacientes tendem a procurar o psiquiatra quando já está num quadro de ansiedade muito avançado, onde a ansiedade está muito forte, e aí prejudica demais, porque o tempo para tratar uma ansiedade requer tempo. Não vai ser uma coisa fácil nem rápido. Não existe um remédio que faça assim, e amanhã eu fico melhor. E muitas vezes acontece isso com o meu paciente. Ele fala, eu estou tomando remédio há uma semana e estou do mesmo jeito. Eu digo, e vai continuar. O tratamento nosso é com tempo que vai evoluir. Eu gosto de comparar essa questão do copo. Esse copo demorou a encher, às vezes anos. Mas não precisa a mesma quantidade de tempo para secar. Mas vai requer tempo até eu ajustar. Então, a gente sempre, se fosse uma coisa mais... Nos Estados Unidos, por exemplo, é muito comum, desde a década de 1980, 70... procurarem o psiquiatra e o psicólogo frequentemente. Eu acho que aqui no Brasil a gente procura um dentista. Às vezes, sem 6 meses aí vai lá, nunca mais eu fui e tal. Eu estava assistindo um dia, por coincidência, um filme, passando na televisão ontem à noite, e era aquele filme sobre Crocodilo Dante. Você já ouviu falar que é um rapaz que ele morava na Austrália. Esse filme foi gravado em 80. Morava na Austrália e uma repórter americana ia lá, queria fazer uma entrevista sobre como vivia lá. A Austrália naquela época era o fim do mundo. E ela pegava esse rapaz e levava para Nova York. Então ele ia conhecer o mundo, que ele vivia na selva. Ele era um cara como fosse o Tarzan. Uhum. E quando chegou lá na selva, eles estavam numa festa, na cena do filme, e eles estavam conversando assim e tal, e um médico falou para um amigo dela, falou assim, procure um psiquiatra. E ele se sentiu extremamente ofendido, porque ele era um bicho. Esse cara era o Tarzan. Pra mim isso aí é coisa de doido. Sim, as pessoas acham, ainda existe o tabu, que é coisa de doido, ainda existe muito preconceito. Mas você vê, esse filme foi gravado em 80. Aí na mesma hora lá, essa amiga que seria a repórter lá, que era a mulher de Nova York, chamou ele no canto e falou, não, é muito comum procurarmos aqui o psiquiatra, é muito comum irmos ao psicólogo, todo mundo vai, todo mundo fala. Aí ele disse que terra de doido. E aí eu fiquei comparando, cara, ela falou isso em 1980, quando foi gravado esse filme. Ou seja, nessa época lá nos Estados Unidos já era normal ir ao psiquiatra. Aqui no Brasil tá começando a ser, entre aspas, ali, normal procurar um psiquiatra, um psicólogo, porque tem muitos tabus ainda. Sim. E esse tabu é que atrapalha, que as pessoas demoram muito a procurar ajuda médica. Quando vão procurar, estão muito grave e querem respostas rápidas. E aí
Não existe resposta rápida. E aí eu vou citar um exemplo que eu sempre gosto de fazer a dinâmica de contar histórias, porque eu acho que as pessoas se identificam. E vamos, já que eu falo muito sobre relacionamento abusivo, relacionamento tóxico, vamos citar um exemplo de uma pessoa que está vivendo um relacionamento de 10 anos, né? Num relacionamento tóxico, totalmente doentio, e ela resolve tomar um posicionamento diferente, e ela já tem depressão, porque já faz muito tempo que ela tá sofrendo com isso. Eu acho que você atende pessoas assim, né? Tem vários casos. Tá se identificando aí com vários casos. Escolher uma de tantos que tem. E aí tem depressão, porque vive um relacionamento infeliz, também tem ansiedade, já toma medicação há muito tempo, só que chegou no seu limite, que é feito, a gente diz... porque há 10 anos eu passava por isso e não sofria como eu tô sofrendo hoje, não tô tomando medicação como eu tô sofrendo hoje. Eu aguentava e hoje eu não aguento. Eu sempre digo, o nosso corpo é o palco do subconsciente e o nosso corpo, uma hora, ele pede a conta daquilo que você tem colocado em cima dele. Então, exemplo, se eu não consigo dormir, você pode aguentar durante 1 ano, 2 anos, mas daqui a 10 anos o seu corpo vai cobrar. E isso também é a questão de alguém que vive um relacionamento ruim, um relacionamento abusivo. Então, o sistema nervoso dela tá sempre com aquele sistema de defesa, né? De medo constante, então tá sempre jogando... Quais são os hormônios aí que tá sempre jogando de cortisol? Cortisol, são vários que vão agir ali no nosso emocional, né? O da mulher, por exemplo, tem o próprio quadro da mulher, que é o estrogênio e a progesterona. No homem, a testosterona. Esses hormônios que são os básicos, eles influenciam muito. Aí vem aí a leptina, a adrenalina, a noradrenalina, a noradrenalina. Então, tudo isso vai atingir, vai alterar. Nesse limite, eu sempre gosto de falar aquela famosa ditado. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Então, se uma pedra fura, tu imagina a minha mente. Imagina meu emocional, como é que não fica, como eu tento ali ir levando nos peitos, que nem fala, não, vai levando. Tem muito casos assim. E aí ela chega no seu consultório no limite, não aguenta mais a depressão, não aguenta mais a ansiedade, não aguenta mais estar passando, porque não é só a depressão e ansiedade, é como você disse, é um fruto da árvore que cresceu, das suas emoções ruins que existiam. Então, um relacionamento ruim é um fruto de uma árvore que cresceu do seu medo de ficar só. Então, você continua no relacionamento porque você tem medo de ficar só. É interessante, né? Demais. E aí vem a depressão, vem a ansiedade e ela chega querendo uma solução. Você vai buscar essa paciente, vai buscar o histórico dela, essa paciente que tá ali, que tem um problema de largar o marido dela, ela lá na infância teve problema com o pai dela. Quando ela tinha incrível, 5 anos, né? então seja, um quadro lá da infância, mudou toda a vida. E isso assim, certeza que acontece com quase todos nós. Então, por isso que a gente tem que ter tanta atenção com nossas crianças, porque o futuro dela depende agora. Tem um livro que é o autor chamado Mário Quintana, ele fala que a criança é o pai do adulto. Então, porque tudo que a criança vive naquele momento ali vai refletir no futuro. E existe o estudo, né? Que você já sabe quem a criança vai ser no futuro, porque tudo, né, já é determinado na infância. Todo o aprendizado que ela teve, é como eu estava conversando antes, que todo médico e todo terapeuta quer ser salvador, porque a gente aprende a salvar alguém na infância, né? E isso vem muito da infância. Muito do que você está vivendo hoje está relacionado, eu sempre falo sobre isso, mas é importante falar na origem. Então, assim, uma pessoa que está passando por isso, talvez ela tenha medo de perder, porque ela já teve aquele sentimento de dor, de perda antes, e ela não quer passar por isso, então continua nessa situação. E ela chega para você e diz assim, doutor João, eu quero me separar, não aguento mais, né? E como é que eu faço? Vou tomar ela tem 2 soluções. Tomar a medicação e ficar dopada e dizer, pra continuar nessa situação, nesse casamento, eu quero tomar uma medicação e ficar dopada, que muitos escolhem. E tem a técnica que você fala, como MEV, a mudança de estilo de vida. Porque eu digo, olha, eu tenho muitos casos assim, falam, eu queria um remédio para ficar dopado. Eu digo, olha, então, não sou eu que vou te ajudar. Eu gosto de ajudar. Vamos resolver o problema, não vamos tapar os olhos para aquele problema. Então, se é um casamento que tá dando ruim, peraí. E a gente vai e eu disse, vamos olhar primeiro para você. Será que é o casamento mesmo que tá ruim? Será que não é o seu emocional que tá abalado? E aí a gente vai, como fosse ali, dividir para que a pessoa estabilizasse o seu emocional
E aí, quando estabilizar o emocional dela, aí ela dizer, não, realmente é o casamento. Ponto, agora vá, saia. Pra tomar a A decisão, decisão, né? E não tomar naquela, às vezes, chegam muito pra mim, eu falo assim, doutor, você acha que eu devia me separar? Eu acho que na primeira consulta, pá, peraí. Aí eu digo, não, vamos conversar, né? Essa frase eu sempre uso, vamos conversar, porque eu preciso lhe entender melhor. E aí eu quero até ajudar você a seguir o seu próprio caminho. Eu só vou, talvez, iluminar as estradas, ó, ali, e aí o emocional conta muito. Sim. Quando o paciente para e vai focalizar no seu emocional, vai estabilizar a sua saúde mental, e aí ele vai dosar. Não, realmente, o problema do casamento era eu que não estava entendendo, não estava participando tanto. Aí fala, não, então eu vou aqui ajustar. Então, eu tive muitos casos já assim, e hoje os pacientes estão muito felizes. Pacientes que muitos meses que estavam assim rápido, separados, morando já separado, e voltaram e estão muito bem. Como também tem vários casos que a pessoa parou, realmente olhou, analisou, concentrou. Acho que fala assim, vamos baixar teu emocional para tu ficar ali estável, porque na emoção Tudo aí é faz demais, tudo, né? tudo é demais. Não, é assim, não, calma, vamos estabilizar seu emocional e aí você vai ver. E aí quando você estabiliza, você consegue botar numa balança. E aí você, não, realmente o casamento está fazendo mal, se separaram, hoje estão em outros e estão muito felizes. Ela, doutor, nossa, eu sofri tanto para sair daquele relacionamento, porque eu tinha medo, eu não tinha uma emoção suficiente. E quando eu fiz o tratamento com o senhor, com a psicóloga, eu consegui estabilizar meu emocional, consegui quebrar aquelas correntes, quebrar aquilo lá, me livrar daquele casamento. Entender, né? Entender. E hoje eu estou muito bem com o meu outro relacionamento, estou muito bem feliz. Nossa, eu nem sabia o que era amor. Eu achava que eu sabia e hoje eu sei. Então, assim, quando você vê isso, você fala, caramba, que bom que eu consegui a pessoa ajudar ela a esse ponto. E assim, eu vou citar outro exemplo aqui que eu gosto muito de falar sobre o burnout, que é um dos casos que mais tem crescido. E aí eu faço uma pergunta, né? Porque com a pandemia veio um novo tipo de trabalho que é mais o home office, né? E por que as pessoas estão tendo isso ainda? E aí vem a mesma questão. Muitas pessoas chegam com burnout. Você atende muitas pessoas com burnout? Demais, né? O burnout é o esgotamento físico e mental. Então imagina você totalmente sem energia, sem disposição, e com 1001 preocupação, com 1000 coisas para fazer, sem querer fazer ou com raiva porque alguém faz. E aí você não aguenta mais ver teu chefe, você não aguenta mais os seus colegas de trabalho, não vê mais, não produz mais como você gostaria. Talvez você até goste daquilo que você faz, você ama, pronto, eu sou médico, eu amo o que eu faço, mas você tá tão desgastado com aquilo ali, emocionalmente e fisicamente, que você não consegue nem produzir mais e sentir prazer naquilo que você fazia. E daí vem a mesma questão, eu devo sair do trabalho ou devo tomar uma medicação, ficar dopado para produzir e ser apenas uma máquina, né, que produz, que faz aquilo que tem que ser feito, ou sair do trabalho. E aí essas perguntas difíceis que os nossos pacientes chegam pra gente, doutor, eu devo me separar, eu devo sair do trabalho, são duas questões totalmente diferentes, mas aí eu trago uma questão. Primeiro, é incrível quanto você bota o poder da sua vida na mão de outras pessoas. É incrível quanto você sempre quer que outra pessoa responda pra você algo decisivo que deveria ser você, que deveria ter autorresponsabilidade pra resolver. E assim, isso, nós seres humanos somos ensinados desde criança a não ter autorresponsabilidade das nossas próprias atitudes, né? A gente sempre espera muito do papai, da mamãe, eles vão resolver, principalmente crianças que têm super proteção, e elas ficam, quando crescem, exatamente isso. Eu devo fazer isso ou não? E espera que alguém chegue para que diga assim, faça e você faz. Para dizer, não, foi fulano que disse isso. E a autorresponsabilidade de assumir os teus atos, de entender, eu estou com ansiedade, eu estou com burnout, eu estou com depressão e eu preciso de ajuda, é algo que é muito de você. Que acho que é uma coisa que rola muito, porque geralmente o seu marido diz, você precisa de tratamento, geralmente são as pessoas externas que chegam e você não percebe que você precisa de ajuda, até que você chega no seu limite. E isso a gente só pode fazer com autoconhecimento. Muitas vezes a gente sempre fala, quem está ao seu lado, o seu marido, a sua mãe, o seu pai, a sua esposa, são os primeiros a perceberem que você está no caminho errado. A gente não consegue sair daquele buraco, eu não consegue nem sequer enxergar além do buraco, porque eu tô lá dentro, eu tô enfiado, então eu tô tão mal, eu tão ruim. E a pandemia, ela trouxe muito isso, nesses quadros de aperto, realmente, ali no consciente, de deixar a pessoa sufocado. Sim. Porque gerou assim, e se eu morrer?
Será que eu aproveitei a minha vida? Será que esse meu relacionamento é bom? Será que esse meu trabalho realmente é bom? Será que você me proporciona isso? E aí vem uma cobrança gigantesca de todo mundo. Eu digo que as cobranças existem de todas as partes. O trabalho de cobra, seu marido, sua esposa lhe cobra, seu filho lhe cobra, seus amigos lhe cobra, a televisão lhe cobra, até o celular responde, espera, deixa de ter agonia. Tem que acelerar, né? Um excesso de informação. E a primeira dica justamente da pandemia, quando estava em tratamento, a primeira dica é: excesso de informação eleva a ansiedade. Nós precisamos e devemos saber filtrar informações. Hoje em dia o mundo está ligado em mais rede social, não sei o que, e os grupos de WhatsApp com 1000 e outra mensagem. Isso estressa você demais. Aí já tem um trabalho ali que requer sua atenção. Todo trabalho, que o nome já fala, dá trabalho. E você vai se estressar, que é normal. Mas você precisa ali também se estressar e ter uma balança. Você se estressa, relaxa. E no burnout, essa balança não existe. É só estresse. E a pessoa fica ali realmente preocupado, muito tenso, muito agoniado. Você vai sentindo uma dor por dentro, vai sentindo um sobrecarregamento, um choro, um esgotamento. Você não quer fazer mais aquilo. E aí fica aquele medo. E agora? O que é que eu vou fazer sem meu trabalho? Aí chega pra mim, doutor, eu quero sair do meu trabalho. Peraí, calma. Respira. Vamos conversar. Respira. Bora conversar. Porque precisa saber disso, dessa parte. E aí, igualzinho aos relacionamentos. Em muitos casos, a pessoa realmente parou, conseguiu estabilizar o seu emocional e conseguiu ver que o trabalho dela não era o problema dela, mas sim o estresse ou o modo de como ela levava aquela vida. Ou, em outros casos, a pessoa também conseguiu relaxar de vez, conseguiu ali estabilizar o humor e falar, pronto, não, é isso que eu quero pra minha vida. E tomou outros rumos e está muito feliz hoje em dia. Sim, é porque é exatamente isso. O autoconhecimento, você estabilizar suas emoções que vem, aí eu vou trazer essa questão pra gente falar sobre isso também, que é medicação versus terapia, né? Tem pessoas que são muito de, eu quero que essa dor passe, mas não quero enxergar o porquê que tá doendo. Eu costumo dizer que a saúde emocional, ela é uma ferida que ninguém consegue ver. É uma dor que ela tá aberta dentro de você, mas que ninguém vê. As pessoas, elas costumam ver muito o exterior, mas elas não olham para dentro de si. E também a gente não tem esse trabalho de olhar para dentro dos outros, para olhar que dentro das outras pessoas existem dores emocionais. E você só quer que aquela dor passe. Você não quer tratar aquela dor. Então é a mesma coisa, eu tô com apêndice, chego lá, faço a cirurgia, eu tenho que tirar o apêndice. Tem pessoas que não querem olhar para aquilo e tirar aquilo dentro de você, tratar o que precisa ser tratado, que vem com a psicoterapia. As pessoas só querem tomar medicação para ser um paliativo. E isso é uma questão também que eu quero trazer, que se você não olha, se você não faz essa dica maravilhosa que você tem, esse estilo de vida aí que você traz, você apenas vai aumentar a dosagem, porque a dor tá lá, continua lá. É verdade. Tem até uma chave que eu sempre gosto de mostrar para os meus pacientes às vezes. São duas janelinhas e tem como fosse um recepcionista em cada janelinha. E tem uma janela que tem uma fila de 1 quilômetro. E tem outra janelinha que tá lá o atendente e não tem ninguém. Aí nessa fila de 1 quilômetro tem lá em cima medicamentos para dor. Sim. E a janelinha tem lá solução, terapia, conselhos, autoconhecimento. Não tem ninguém. Porque as pessoas tendem isso, querer um imediatismo, querer algo agora e achar que a solução está toda no remédio. E aí vem o protocolo que eu sempre falo de, olha, sempre um bom psicólogo vai indicar um psiquiatra, assim como sempre um bom psiquiatra vai indicar um psicólogo. Porque não existe um tratamento só um ou só outro. O remédio, eu digo, olha, ele vai agir ali no seu sintoma, em que ele vai controlar seu sintoma. Enquanto a terapia vai ensinar como sua mente deve se comportar dentro daqueles desafios que sempre vão surgir. Sim. Estresse todo mundo tem, sempre vai ter. Problema todos nós temos. Devemos reconhecer e saber como enfrentá-los. Exatamente. E assim, eu sempre digo que é um novo caminho. Então, exemplo, você é uma pessoa que tem a tendência de agradar a todo mundo. E quando a gente tem a tendência de agradar a todo mundo, você tem a síndrome de querer agradar a todo mundo. A síndrome da boazinha. Tem até um livro sobre isso. A síndrome da boazinha, eu tenho esse livro. E aí você tem essa tendência de agradar a todo mundo. E você não consegue dizer não. E quando a gente não consegue dizer não, a gente agrada a todo mundo, primeiro a gente se coloca em último lugar.
Todo mundo está em primeiro lugar. E isso vai gerando, querendo ou não, insatisfação em você. Você vai carregando muito peso e você se sente exausta. Chega no psiquiatra e diz, eu tenho ansiedade, tenho depressão, sou infeliz porque eu não vivo minha vida. E, na verdade, quando você vai olhar, a pessoa tem medo de desagradar as pessoas. Por isso que a terapia é tão importante, né? Por quê? Porque quando você vai olhar, poxa, realmente, eu preciso dizer não. Eu preciso tomar uma posição. Eu preciso fazer diferente. E aí, isso requer muito autoconhecimento de você entender que ou você trata isso, ou você toma um posicionamento e um caminho diferente, ou você vai continuar doente. Com certeza. Eu sempre digo uma coisa importante, que na nossa vida precisamos reconhecer nossos limites. E aí tem uma vez eu vi uma palestra que falava assim, ó, meu limite é até aí, ó. Até depois do meu braço aí. Até aí eu vou fazer tudo que eu posso. Passou daí, não vou me estressar, porque está fora do meu limite. E aí você fala assim, se nem Deus agrada todo mundo, imagine eu. Então as pessoas tendem a querer agradar todo mundo, se preocupam com todo mundo e esquecem de si próprio. E aí começam os problemas. Tem uma coisa bem interessante que agora eu lembrei, eu tinha muita dificuldade de dizer não. E o dizer não pra mim, eu lembrei agora que era muito ruim dizer não para as pessoas. Eu me sentia culpada quando eu dizia não. Então, assim, eu ficava me sentindo mal e me sentindo culpada. E culpa, eu acho que é um dos piores sentimentos que você pode ter na sua vida, porque é algo que dói muito em você. E o que é que isso me levava? Isso me deixava muito mal, porque realmente eu não vivia a minha vida. E aí, eu lembro da primeira vez, eu fiz terapia para isso, e eu lembro da primeira vez que eu disse não na minha vida. E quando eu disse não, porque uma pessoa soltou algo e eu disse, olha, eu precisei me posicionar, dizer assim, eu não gostei do que você fez, que era uma coisa que eu nunca fiz na minha vida, veio uma sensação de raiva dentro de mim. E eu sempre dizia que eu era uma menina muito boazinha, eu nunca tinha raiva de ninguém, continuo sendo. Mas assim, eu não tinha raiva de ninguém. Quando veio essa raiva, eu liguei pro meu terapeuta e disse, eu tô sentindo uma coisa estranha, eu tô sentindo uma raiva muito grande dentro de mim, eu tô dentro do carro aqui, ele disse, grite, Laís, coloque isso pra fora. E eu disse, mas isso não é bom, sentir raiva não é bom. Ele disse, isso é bom sim, mostra que você não tá mais reprimindo aquilo que existe dentro de você. E muitas das nossas doenças físicas e emocionais é aquilo que a gente faz a vida toda, que desde criança a gente é ensinado, reprimir as nossas emoções, e né? aquela, a gente chama, a pessoa pessoa né? Ela absorve tudo dela e dos outros e não sabe se livrar, não sabe ali tirar de si. E aquela repreensão ali vai crescendo, tem uma pedrazinha que começa desse tamanho, daqui a pouco tá uma avalanche. E vem avalanche de emoções. Começa com um pouquinho, daqui a pouco derruba uma cidade. E a gente fala, olha, você precisa ter liberação de emoções. Você precisa ter ali uma mente tranquila, onde você consiga discernir ali o que é bom, o que é ruim, o que é fácil, o que é difícil, enfrentar os problemas, porque chega um momento que se você consegue, se fica só juntando, não consigo dizer não consigo deixar de cuidar de fulano, não consigo deixar um relacionamento ou um trabalho, aquilo vai pesando dentro de você, vai pesando e vai criando ali barreiras contra você mesmo. E aí emocional entra em colapso. E nós que cuidamos de pessoas, porque eu amo o que eu faço. Eu vi um vídeo ontem, vou até te mandar, de um médico que a paciente estava tendo crise lá, ela é esquizofrênica. Ele abriu a porta e abraçou ela. Tu viu? Eu achei aquilo lindo, porque... Eu fiz isso já. Exatamente, é o que eu faço, sabe? Quando um paciente tá lá falando sobre a dor dele, eu chego lá e eu posso te dar um abraço, ele tá lá chorando, porque é a gente que realmente ama o que faz, a gente sabe que por trás de tudo aquilo, a pessoa tá ferrando a vida dela, mas por trás de tudo aquilo é apenas uma dor, é uma criança dentro dela que tá sofrendo, e esse olhar humano do que a gente faz é muito importante, porque a gente lida com dores emocionais. Aconteceu um caso comigo desse jeito aí, eu tava na UPA em 2016, 2017, eu tava de plantão. E não era na psiquiatria, eu tava lá, eu tô como clínico, eu tava até na hora de repouso, até tinha outros atendendo, acho que tava almoçando, não lembro. E chegou o pessoal lá, rapaz, tem uma paciente aqui que tá em surto, tá quebrando tudo no hospital, já chamaram a polícia tá vindo aí. Aí tinha os caras pegando umas cordas lá pra amarrar ela, o pessoal lá juntando lá, não sei o que, cadeira, todo mundo com medo de chegar perto dela, de agressão. Eu disse, peraí, onde é que ela tá? Ela tá no repouso tal, mas a gente tá lá trancado de chave, porque ela tá quebrando tudo lá. Não fala não, eu tô ligado, até calma. Vamos lá.
Aí eu fui lá, abri, oi, tudo bom? Aí ela olhou só pra mim assim, tá, oi, meu nome é João André, como é que você tá? Aí ela, começou a gritar e eu, foi mesmo. Aí ela ia falando alguma coisa de um surto, não sei o que lá, realmente que queriam matar ela. Vou lhe ajudar. Eu confio em você. Aí ela olhou pra mim e disse assim, aí ela parou. Aí eu lembro muito bem da cara dela, assim, no cara de parece que a feição dela mudou todinha. Brum. Ela tava realmente, como nem for falar, tava com demônio, né, cara? E ela mudou assim a feição dela e eu parei, disse, vamos sentar? Aí ela disse, você tá com medo de mim não? Eu disse, e por quê? Aí ela se desarmou todinha, Sim. desarmou. E aí eu cheguei perto dela, só você daqui. Aí peguei, botei a mão no braço dela aqui, aí sentei, abracei ela aqui assim, acertou. Aí ela já chegaram só com corda e calma, vamos conversar. Ei, se tu achar um remédio pra tu ficar bom, aí começou a conversar, pronto. Fizemos a meditação dela, ela acalmou, conseguimos ali tranquilizar a paciente, ou seja, só com olhar, só com conversar. Na hora até eu fiquei assim, espantado como eu fui tão natural com ela. Sim. E me mostrou justamente isso, que você tem que tratar as pessoas com maneira de atenção e com carinho. E estavam querendo amarrado, que era aí, gente. Às vezes o paciente tá ali no medo, num surto, que ele não queria estar, num momento muito ruim. E quando eu vi ela embaixo do médico, eu lembrei dessa situação. Abraçou a pessoa, parece que o mundo parou para aquela pessoa naquele momento. É humanizar. É, precisamos mais disso. Principalmente na nossa área, né, que é totalmente emocional. E aí vem o foco, exatamente. Muitas pessoas deixam de ir para um psiquiatra, muitas pessoas deixam de procurar psicoterapia exatamente por isso. O que é que ele vai pensar quando eu falar o que é que está acontecendo? O que é que ele vai pensar quando eu disser que eu estou fazendo isso? O que é que... Aí você tem o medo do julgamento, do que o médico ou o psicoterapeuta vai pensar, e daí você está sofrendo. E eu quero te dizer que eu também já fui assim, eu já tive preconceito, já achei que era só coisa de doido, até no momento que realmente eu precisei, que eu tive TEP, e realmente eu precisei, eu estava no meu limite, e foi a melhor coisa. Por quê? Porque existem profissionais que estão aqui, assim como eu e o Dr. João, que estão para te acolher. A gente não quer saber. Eu sempre digo uma coisa, que a pessoa quando senta lá tá toda tensa a primeira vez, aí eu digo, olha, eu não tô aqui pra te criticar, pra te julgar, nem dizer o que é certo e o que é errado, eu apenas tô aqui pra te ouvir. Então não tem nada que você falar aí que eu não vivi, que eu não vi ou que eu não ouvi. Aí a pessoa se solta, porque assim, não tenha medo de falar para um terapeuta ou para um psiquiatra, porque a gente tá aqui para te acolher, para te dar o melhor e para te mostrar que existe um caminho, sim. As pessoas dizem que a ansiedade não tem cura. Eu costumo dizer que a cura está dentro de nós, Com certeza, com certeza. né? E aí onde eu falo aquela questão, às vezes o paciente chega pra mim, aí fala e chora, fala desculpa, ele desculpa de quê? Mas desculpa por quê? Porque você chorou? Olha, é essa questão, a gente vê isso aqui toda hora, todo dia, e eu não tô aqui pra lhe julgar. Você veio pra cá pra pedir uma ajuda. Eu vou lhe ajudar, eu vou tentar lhe mostrar um caminho. Não vou lhe julgar sobre o que você fez ou deixou de fazer. Porque aí nós pegamos casos realmente de mais terríveis a casos bem É muita tranquilos. história, É muita muita história, é muita história. história. E aí você até fala assim, mas bicho, tu deve ser estressado. Eu digo, eu tenho que ter assim duas cabeças, porque a gente só escuta problema, tá? A pessoa que só escuta problema somos nós, né? Porque ninguém chega a falar, doutor, você tem, porque minha vida tá muito boa. Vem aqui falar, você tá muito bom, viu? As coisas tá muito boas, você é doido. Não, é só desgraça, não é nem coisa ruim. E aí vai ter que ter realmente ali um momento de parar, ouvir, mas naquele momento ali você realmente tentar buscar ajudar, tentar até fazer com que a pessoa caminhe com as próprias pernas, porque a ajuda não é botar ela no braço e levar. Digo, eu vou te ajudar a você se levantar, a vencer seus medos e a você seguir o seu caminho com suas pernas, com suas forças. Exatamente, sabe por quê? Porque, como eu falei, as pessoas estão acostumadas a as outras pessoas carregarem. E saúde mental, gente, eu tô nessa pegada do autoconhecimento há 7 anos. Eu falei isso hoje de manhã para uma paciente, inclusive. Eu tô nessa pegada do autoconhecimento há 7 anos. Já passei por várias coisas. E não digo a você que eu não tenho problemas, eu não tenho questões para resolver. A gente sempre tem. Né? Sempre teremos questões para resolver. Então, uma coisa que é seu gigante hoje, daqui a pouco não vai ser, mas você vai ter outro gigante. Né? Questões a gente sempre vai ter. Porém, existe uma coisa que o autoconhecimento traz para você. É você saber lidar com as coisas totalmente diferente do que você lida hoje. Então, talvez o que você esteja passando hoje
Não fique mal, não se sinta culpada, porque talvez você não tenha o recurso necessário que você precisa, o entendimento. E o psiquiatra e a psicoterapia traz exatamente essa luz que você precisa. É tanto que, quando eu fui para Dr. João mesmo, que eu conheci ele, por mais que eu seja terapeuta, por mais que eu cuide do meu emocional, que eu esteja nessa pegada, e todos os dias eu me questiono, viu, gente? Todos os dias eu aprendo uma coisa, me questiono, tô sempre escrevendo aqui, eu preciso melhorar nisso, eu preciso observar isso. Mas isso não deixa a gente imune de passar por determinadas situações, né? Questões a gente sempre vai ter. Mas como você lida com elas? Você se conhece de dizer assim, poxa, eu agora preciso olhar para isso, eu agora preciso entender que isso está acontecendo. Então é exatamente isso que a gente precisa fazer. Autoconhecimento é a chave. E aí, eu queria que você me trouxesse quais são. Eu tenho ansiedade, chego, você me passa uma medicação e eu quero que você traga aquela dicasinha poderosa do que a pessoa precisa fazer fora a medicação. O que é que realmente agora foca lá e fala o que é que a pessoa precisa buscar para ter uma saúde emocional melhor, para ter uma saúde bacana emocionalmente, fisicamente e mentalmente. A gente fala sempre que o tratamento para um quadro mental, seja ansiedade ou depressão, não é apenas medicamentoso. A medicação é apenas uma das várias artimanhas que vamos usar para controlar a minha saúde mental. Então, o tratamento é medicamentos com protocolos. Então, são vários os protocolos. Dentre os protocolos que a gente sempre fala para o paciente, é ali manter uma vida ali realmente saudável, fazer momentos de lazer. Então, a pessoa tem uma vida muito estressada, e ela não para uma hora sequer todo dia para fazer uma coisa, um hobby. Um momento para ela descansar, relaxar, ouvir uma música, dançar, cantar, curtir. Não, era só estresse. Então, eu digo, ó, tem que ter uma hora de lazer. Segundo ponto que você fala, olha, tem que melhorar a sua alimentação. Nós não somos feitos de ferros não, pessoal. E eu sempre gosto de comparar. Se um carro pode ser o carro mais caro do mundo, se ele não tiver gasolina, ele não anda. Imagina a gente. Então a alimentação precisa ser fundamental para que a minha mente funcione de maneira adequada. Então a alimentação também ali é sempre balanceada, com nutrientes, realmente com vitaminas, frutas, legumes, cereais, arroz, feijão, carne, comidas que são saudáveis. Isso vai me proporcionar uma saúde de vida melhor e, consequentemente, uma saúde mental também melhor. A prática de atividades físicas são fundamentais. Nosso corpo foi feito para estar em movimento. Quando eu não me movimento, eu crio barreiras físicas que vão para as mentais do meu corpo. E aí começam os problemas, começam ali, eu não sei, eu tô fraco, não sei o que. Quer energia? Faça atividade física. As pessoas acham, mas eu vou gastar energia. Não, você vai ganhar. Porque a atividade física libera hormônios, entre eles a serotonina e a noradrenalina, que combatem a depressão e a ansiedade. Então é um santo remédio. Eu costumo dizer que se vendesse em cápsula, dava até briga. Outro protocolo é o não me isolar. É não ficar trancado, sozinho, quarto escuro. As pessoas têm medo de se expressarem. E aí querem ficar isoladas, têm medo de outras pessoas. O isolamento é um gás venenoso. Vai te fazer muito mal. Então, procure sempre estar ali ocupando a mente. E aí vem aquele famoso ditado: mente vazia, oficina pro diabo. Então, tente ocupar sua mente com coisas boas. Tente estar ali trabalhando, estudando, namorando, paquerando, vendo, ocupando com coisas que vão lhe trazer algum tipo de benefício. E dentre eles também, o fundamental é a terapia. A terapia é fundamental em todos os tipos de transtornos mentais. Até você não tem. Eu digo que as pessoas mais ricas do mundo hoje em dia, os 3 homens mais ricos do mundo, eles vão semanalmente ao psiquiatra e ao psicólogo. Semanalmente. Vai falar, pai, por que esse cara vai semanalmente? Porque problema todos nós temos. Eles não são doidos, não são depressivos, não são ansiosos, mas vão semanalmente para realmente reconhecer, se autoconhecer. E aí vão iluminar a mente deles ali, vão conseguir produzir mais, trabalhar mais e ficarem mais ricos. Por isso que são os mais ricos do mundo. Se você se conhece, é muito mais fácil você dominar tudo e a todos. Se você se domina, você consegue dominar tudo que está ao seu redor. É interessante, né? Demais. E assim, as pessoas, elas buscam muito ter coisas, mas esquecem de ser. E muitas vezes a gente chega no topo do sucesso, conheço milhares de pessoas que chegaram no topo do sucesso, inclusive o caso que a gente estava falando do médico, que ser médico não é fácil, né? É uma caminhada longa, difícil e árdua para chegar lá. O que é que faz, aí vem a reflexão, o que é que faz uma pessoa chegar, se tornar um médico anestesista e de repente fazer tudo aquilo
com a carreira dele. Porque Anos ele e anos, acabou né? com a Acabou. carreira dele, depois de anos e anos estudando, se dedicando. E aí é o X da questão. Ele buscou ter e esqueceu de ser. Ele já tinha questões dentro dele que precisavam ser olhadas, que precisavam ser tratadas, mas muitas vezes a gente não, eu não posso tomar medicação agora porque eu acho que eu vou ficar dopado, porque eu acho que eu não posso me permitir um lazer porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que construir isso, e daí eu não posso malhar porque eu tenho que estar fazendo isso, e aí você vai buscando ter, esquece de cuidar de você, de ser, né? E daí, quando você tem tudo que você gostaria, você não encontra a felicidade. E aí vem os casos de suicídio, vem os casos de insatisfação, depressão. Por quê? Porque você foi pelo caminho errado, foi pelo o caminho contrário. Primeiro a gente busca ser para depois ter. E aí vem o caso que o pessoal estava falando, que quando... gente, não brinque com a sua saúde mental. Se você acha que você precisa tirar um tempo pra você, mas eu não tenho tempo, né? Eu acho que tu escuta isso, Todo né? mundo fala isso, né? Eu não tenho tempo. Mas eu não posso sair disso. Eu vou geralmente burnout, né? Eu não posso sair dessa função, eu não posso me afastar um pouco, eu não posso. E aí eu quero te dizer uma coisa, que se você morrer, vai alguém assumir o seu lugar. Eu falo isso direto para os meus pacientes. Eu digo, olha, eu tenho pacientes hoje que estão internados no hospital e eu vou lá, evaluo esse paciente e eles falam assim, doutor, mas eu posso ir para casa? Eu digo, você não pode ir para casa porque você ainda não está bem. Mas, doutor, eu trabalho, eu digo, você está aqui porque você não se cuidou. E aí eu imagino que essa pessoa realmente esteja com prejuízo gigantesco, porque ela está no hospital particular, pagando médico particular, com um gasto muito alto, e o trabalho lá está parado, porque ela é quem é, às vezes é o dono, é o fabrico, é uma coisa assim, então já está só saindo. Aí eu digo, aí não tá o X da questão. Se a pessoa parasse para trabalhar e cuidasse da saúde mental, ela não chegaria a esse ponto de quando for ficar doente, ter que parar de vez, e aí? Quem é que vai cuidar agora? Então a gente precisa cuidar muito da gente primeiro, para depois trabalhar, para depois cuidar dos outros. E aí sim ter uma vida mais tranquila. E isso vem um nome essencial para o tratamento, para o autoconhecimento e para o sucesso de um tratamento, porque eu sei que, assim como acontece comigo, de vez em quando vem uns 5% de pessoas que o tratamento não funciona. Acontece porque às vezes o tratamento não funciona também porque ele é mal feito. Então quer você fazer só apenas uso do medicamento. Né? Mais da metade não vai ficar bom. Ou então não faz todos os protocolos devido. Ou então a pessoa tá ali, eu tô com uma carga de estresse danado, tô no efeito burnout, mas eu não quero parar o meu trabalho. Como? Se o motor tá pegando fogo, eu preciso primeiro desligar o carro, apagar o fogo, para depois ir mexendo nele. Não trabalhar no motor e pegando fogo lá. Então, existe casos e casos, a pessoa tem que realmente ali rever o conceito dela. O que é que você quer? E aí, quem é você? Se você não parar para analisar isso e realmente a pessoa respira e fala, tá bom, deixa eu dar uma pausa, deixa eu realmente fazer o que é o certo para depois eu voltar. Eu tenho muitos pacientes que eu acho muito massa quando eles vêm para mim, depois de algum tempo trabalhando, fazendo ali o tratamento comigo. Aí dizem, doutor, é engraçado, porque hoje em dia eu trabalho menos do que eu trabalhava antes e ganho mais. Porque antes era muito estresse, eu trabalhava muito, era muito agoniado, eu não sei, eu trabalhava às vezes 12 horas por dia e conseguia X. Hoje eu trabalho 6, 8 horas por dia, eu consigo 5x. Aí, caramba, aí por quê? Sua mente, quando tá bem, é outra coisa. Você tranquilo, você responde as coisas mais facilmente. Nossa mente tranquila trabalha melhor, age melhor e tem melhores respostas. Ao mesmo tempo que, diante de um estresse, diante ali de uma pressão, tudo pode sair por água abaixo. Exatamente, e eu sempre falo, a gente tem que ser muito realista. Então não adianta, seja sincero com você, seja verdadeiro com você, é uma coisa que eu digo sempre. Seja verdadeiro com você, pare de mentir pra você. Porque muitas das vezes o insucesso do teu tratamento é porque você toma a decisão de continuar da forma que você está. Eu sempre pergunto antes de começar uma terapia com a pessoa na consulta de avaliação, eu digo, você realmente quer mudar? Quanto você está disposto a pagar por isso? Quanto você tá? Porque muitas das vezes as pessoas que sofrem, eu não sei nos teus atendimentos, mas geralmente família, pais,
mães, dores com pais, com mães, com relacionamento. E um elo de amor. E o elo de amor é algo muito difícil para você romper, ou para você entender, ou para você modificar isso. Né? Então, assim, você vai ter que decidir, talvez você tenha que decidir sair do ambiente tóxico que você vive, seja o teu trabalho, seja o teu relacionamento, para que você tenha uma evolução na tua saúde. É o famoso quebrando a corrente, né? Quebrar a corrente, exatamente. Talvez você tenha que decidir que talvez o caminho que você esteja tomando hoje, de simplesmente estar passando noites e mais noites, né? Não esteja acordado, fugindo da tua dor, não esteja bom para você, e você vai ter que decidir ter um estilo de vida saudável. As pessoas que sofrem com... Eita, agora... fugiu o nome. Pessoas que sofrem com a questão de comida. Compulsão transtornos alimentar. Então, assim, o que também vem gerado com ansiedade, também tá ligado à ansiedade. Sim. Então, eu chego com compulsão alimentar. Você sabe que só a medicação não vai resolver. Você vai ter que mudar o teu estilo de vida. Você vai ter que tomar uma decisão de ter um estilo de vida saudável. Então vai ter que ter uma decisão, porque não adianta só tomar medicação, o teu emocional equilibrar se você não entende que você precisa mudar os teus hábitos. Como eu e o doutor aqui, tu perdesse quantos quilos? Eu perdi 22 quilos. Eu perdi 10 quilos. Então, assim, a gente teve que chegar à conclusão que a gente tinha que mudar o estilo de vida. Eu acordo hoje 5 horas da manhã pra fazer minha caminhada. Doutor, como é que o senhor consegue? Eu digo, e fica pressionando os outros a caminhar na chuva. Eu digo, todo início é muito difícil. Tudo na vida é difícil. Nada fácil presta. O que vem fácil, vai fácil. Então, assim, no início eu ia arrastado. Até que eu consegui ver o quanto me fazia bem, o quanto eu estava bem com aquilo. Depois de 1, 2, 3 meses, eu sempre falo para o meu paciente, esqueça o nome motivação. Eu não tenho motivação para fazer dieta ou para fazer caminhada. Esqueça a motivação. A motivação vai vir depois que você está lá realmente agindo. Teve motivação, primeiro vem a ação, para depois vir o motivo. Eu digo assim, quer o motivo? A sua motivação está lá em cima de uma antena, lá em cima. Quer ela? Vai buscar. Mas tem que ir lá em cima, buscar. Ou seja, tem que começar para que realmente apareçam os benefícios que vão servir de motivação. Se você não fizer, é por isso que a base do tratamento, a base primordial ali, que todos os estudos comprovam que é o tratamento melhor, é a mudança de estilo de vida. Tem que mudar toda como está a minha vida. Você permanecer na mesma rotina, no mesmo caminho, né? É o mesmo destino. Eu preciso mudar novas rotas, novos destinos, mudar meu novo nova rotina para alcançar novos objetivos. E se a rota não estiver boa, talvez a rota que você esteja tomando não está bacana, não tem problema, volta, recomeça. Vai de novo, só não fuja do processo, que é uma coisa que as pessoas fogem muito, as pessoas querem, acordei, já tô bem, não fuja dos processos. Saúde mental é algo que é processo, como eu te disse, 7 anos no autoconhecimento e todos os dias eu me deparo com coisas que eu preciso olhar pra dentro de mim. Quem teve a infância ferrada é assim, né? Eu digo que a vida é aprender, então todo dia a gente tá aprendendo, todo dia a gente tá fazendo conhecimento. Eu todo ano faço uma apresentação nova, diferente, aprimorando, porque sempre eu estou ali aprendendo. Às vezes eu estou até no local, numa sala de aula, estou dando aula, então estou assistindo alguma. E só em fato de estar ali, às vezes, com outros profissionais, a gente está começando a conversar e a trocar ideias, então adquirindo informação, mais conhecimento, mais histórias. Então a vida é aprender, é um passo cada vez, um dia cada vez. E aí, uma pergunta curiosa para a gente fechar aqui. O que te levou a buscar a psiquiatria? Por que psiquiatria? Desde criança, eu sempre gostei muito de ouvir as pessoas. Eu era aquela criancinha que era desse tamanho assim e ficava, às vezes, ao redor de adultos, conversando. Às vezes paravam adultos, ficava perto e me ficava conversando, amigo da família. Ou então, assim, minha mãe dizia que estava andando comigo no shopping, se perdesse de mim, é só olhar onde tinha um montinho de gente. Eu estava lá no meio, conversando com o pessoal lá. Porque eu tinha muita facilidade de fazer amizade. Porque eu sei ouvir as pessoas. E aí, só em ouvir, a gente já ajuda muito. E aí, ouvir e tentar ali ajudava mais ainda. Então, eu comecei a ver como era bom estar ali ajudando. Quando eu entrei na medicina, no primeiro período, eu não queria fazer psiquiatria. Era muito engraçado, que as pessoas perguntavam assim, o que é que você quer ser?
né? Todo mundo pergunta, e tu vai fazer o que de especialidade? Cardiologia, cirurgia e tal? Eu digo, eu não sei, eu só não quero psiquiatria e pediatria. Né? Eu dizia assim. Aí depois eu mudei, eu disse, por que você dizia isso? Eu não entendia o que era psiquiatria, eu não sabia o que era psiquiatria. É por isso que eu não culpo as pessoas hoje em dia quando não sabem. Eu culpo quando elas falam que não sabem. Então, eu não sabia o que era, não sabia como é que eu podia ajudar. Quando eu comecei a estudar, quando eu comecei a ver os livros, os casos, eu digo, caramba, eu me identifico com isso demais. Eu consigo ouvir as pessoas, eu consigo ajudar, eu consigo passar, às vezes só por um sorriso, ou só por um olhar, um motivo de confiança para aquela pessoa. E aí eu dediquei muito, desde a período da faculdade, quando você faz ali os 6 anos de medicina, para depois ir para a especialização. E aí todo ano fico fazendo um outro congresso, especialização, que a gente chama também de aperfeiçoamento, para estar sempre adquirindo ali aquele conhecimento a mais e fazer a diferença. Meu pai sempre dizia assim, se vai fazer alguma coisa, faça diferente. Faça uma coisa que realmente some, não uma coisa que seja igual. Exatamente. E outra pergunta que eu sempre gosto de perguntar é o caso mais difícil, mais desafiante, o de mais sucesso que você teve. Porque geralmente os mais difíceis, assim, quando dá uma girada de chave, é incrível, né? É incrível. Mas assim, são tantos, e ultimamente são tantos, mas eu posso dizer assim, um exemplo bem fácil. Por exemplo, no meu Instagram, na minha rede social, eu sempre estou fazendo, postando lá Sim. avisos, as perguntas, vídeos, e eu já recebi umas 4 vezes isso. Pessoas que eu nunca vi na minha vida falar assim nos comentários, doutor, eu tava a ponto de me suicidar, eu tava com a arma engatilhada na minha cabeça, eu tava na beira de uma janela de um prédio, eu tava na beira de uma rodovia. E eu comecei a olhar os seus vídeos, eu comecei a seguir ali o senhor ali, ver suas dicas, e eu desisti do suicídio. Hoje eu estou muito feliz. Aí você fica assim, cara, uma pessoa que eu nunca nem vi na minha vida, eu salvei a vida daquela pessoa, entre aspas. Então, assim, eu nunca nem vi, nunca nem cheguei perto, nunca nem toquei. Então, assim, mas toquei de uma maneira ali realmente. Então, eu acho que é um caso que você vê assim, caramba, salvar vidas sem nem saber como, nem porquê, nem quem. É uma coisa muito gratificante, né? Então, eu acho muito bem feliz com isso. E é exatamente isso que eu sempre foco nisso, o quanto a informação é importante, o quanto você se comunicar, o quanto você trazer conhecimento para as pessoas é importante, porque muitas das vezes as pessoas só precisam entender o que está acontecendo com elas, e a gente trazer essa informação, o quanto gira a chave das pessoas. Então talvez você esteja passando por isso, porque talvez você não tenha o conhecimento necessário que você precisa. Então busca ajuda, busca a psicoterapia, busca o psiquiatra para que você possa entender o que é que está acontecendo com o teu emocional, entender por que você está sentindo tudo isso, essa explosão de emoções, para que você se trate, porque há cura, sim, há felicidade pós-depressão, pós-ansiedade, há felicidade, né? Com Há certeza. estilo de vida diferente, talvez você possa ser testemunho para as outras pessoas para dizer, pronto, eu venci isso e você também pode. Com E certeza. aí, para fechar o nosso podcast, eu gostaria que você desse uma dica agora para as pessoas, falasse, abrisse seu coração, desse uma dica. Qual é a dica mais importante que você quer terminar e finalizar esse podcast? De que nós precisamos quebrar com os paradigmas, com os preconceitos que existem quanto à saúde mental. Não julgar os outros. Não achar que só vai no psiquiatra ou psicólogo quem é muito doido, que tem problemas demais. Qualquer pessoa pode sofrer um transtorno e deve procurar. Então, quando eu me informo melhor, quando eu tenho mais informações sobre como funciona um psicólogo ou um psiquiatra e buscar ajuda, eu vou ter maiores benefícios. E aí, se for meu paciente, vá à luta, busque, procure a sua tristeza, seu problema tem solução. E aí eu falo nossos famosos 3 Fs. Foco no que precisa fazer, força para fazer porque não é fácil e fé, que toda vez precisamos ter fé que vamos vencer. Exatamente. Muito obrigada, doutor João, por ter aceitado o convite. Se você gostou, compartilha, comenta. E eu queria trazer aqui para você que, se todo esse nosso papo fez sentido para você, se você acha que tem alguém da tua família ou tem alguém próximo a você que está passando por tudo isso, ou é você essa pessoa, você sentiu que você tem esses sintomas que o doutor João falou aqui no começo, eu te convido a quebrar esse tabu, quebrar essa corrente do tabu e pedir ajuda, reconhecer que você precisa de ajuda e cuidar de você.
Porque quanto mais você demora, mais o copo enche. E vai ter uma hora que, infelizmente, você vai explodir. Então, por que você esperar mais um pouco? A gente tá aqui te esperando. Doutor João, vou colocar aqui os dados dele, o Instagram dele, para vocês acompanharem ele nas redes sociais, também no canal do YouTube dele, para que você possa entender mais sobre o teu emocional. Acompanha ele. Muito obrigada e até a próxima.